Estimados irmãos, irmãs, amigos, amigas, em nosso Senhor e Salvador, novamente estamos aqui unidos, reunidos, nesse momento de culto à distância, onde queremos, como salmista, numa só voz, entoar: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos iniciar esse nosso culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas nossas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso vamos confessar os nossos pecados a Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos injustos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, amiga, se de fato foi essa a tua confissão, tendo, pois, com essas palavras, confessado os vossos pecados e confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, então eu, na qualidade de ministro, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Assim termina o Salmo 100. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
põe em dia a sua confiança. Misericordioso, aceita nossas orações, e visto que pela fraqueza de nossa natureza mortal, não podemos fazer o bem sem Ti, dá-nos o auxílio da Tua graça, a fim de que na prática de Teus mandamentos Te possamos agradar com a vontade e com as obras. Suplicamos isso mediante Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Queremos fazer agora a nossa primeira leitura bíblica, que nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Moisés, Êxodo, capítulo 19, versículos 2 a 8. Êxodo 19, 2 a 8. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Assim termina esta primeira leitura. Vamos ouvir a segunda leitura, que é a epístola desse domingo de amanhã, que é o segundo domingo depois de Pentecoste, que encontramos em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 15. Romanos 5, 6 a 15, onde lemos: Porque quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom até que alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da lei da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Assim termina a leitura da epístola para esse domingo de amanhã.
queremos agora também ouvir a leitura do Evangelho para esse final de semana. Evangelho esse que nós encontramos em Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o versículo 20 do capítulo seguinte, capítulo 10. Portanto, começando no versículo 35 do capítulo 9, até o versículo 20 do capítulo seguinte, o capítulo 10, onde lemos: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir a vossa palavra, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em que e como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Veja a luz do Senhor que brilha
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Nós queremos refletir nas palavras evangélicas que nós há pouquinho vimos lá de Mateus, onde Jesus convoca os seus discípulos para uma grande missão e diz que essa missão não seria fácil, porque além da pobreza, enfrentariam oposição, seriam como ovelhas enviadas no meio de lobos, mas Deus estaria com eles, deveriam confiar nisso, Deus estaria com eles, por isso poderiam ficar tranquilos. Bem, meus amados, o nosso texto começa demonstrando uma profunda tristeza de Jesus em relação ao povo sofrido. A missão de Jesus, evidentemente, foi caracterizada pelo sofrimento. Ele carregou sobre si nossos pecados, carregou sobre si as nossas dores. Evidentemente que ele teve momentos de grande alegria com seus discípulos, momentos de festa, mas a grande característica do ministério dele foi a dor redentora. A dor que ele sofreu sobre o seu próprio corpo, pela perseguição, pela morte, pelo martírio, pela crucificação, pelos açoites, mas a dor também causada pelo amor. Nós normalmente achamos que amor é prazer, é apenas prazer. Muitos relacionamentos humanos, inclusive, terminam porque talvez não tenham suficiente prazer. Mas amor é muito mais do que prazer. Ao contrário, às vezes amor é dor. Aquela mãe que vê o filhinho sofrendo porque está doente, porque está com leucemia, ela sofre demais porque ama demais. Aquela mãe que vê o seu filho perdido nas drogas e no tráfico, sendo preso, ameaçado de morte, sofre demais porque ama demais. Quem ama demais, prepare-se para sofrer demais também. E Jesus sofre demais porque ele ama demais. Deus sofre demais porque ele ama demais. A história de Deus no Antigo Testamento, ela é marcada principalmente pela dor de Deus por causa do seu povo infiel. Por causa do seu povo que por causa da infidelidade sofre, é perseguido, vai por exílio, sofre, mas quem de fato sofre e sofre demais é Deus, porque Deus ama demais. E ele mostrou esse seu amor demais em Jesus Cristo quando ele veio ao mundo e tomou sobre si nossas dores, nossos pecados e foi por eles morto e crucificado. Mas durante o seu ministério Jesus já sofre porque ele vê pessoas sofridas. E ele chama os seus discípulos: nós precisamos fazer alguma coisa. Ele se compadeceu profundamente, como diz o texto. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a situação hoje de muitas pessoas, nesse momento inclusive de pandemia principalmente, talvez muitos estão sofrendo. E para esses, Jesus manda os seus discípulos. E para esses, Jesus manda hoje os seus pastores, os seus sacerdotes,
os seus pregadores, os seus profetas, que chegam com uma palavra de paz e de conforto nesses momentos de crise e de sofrimento. Só que Jesus diz que os pregadores são poucos, os apóstolos são poucos, os profetas são poucos. A demanda é grande, mas o atendimento a ela não é. São poucos. Talvez você esteja dizendo que até nem são tão poucos assim, porque basta ligar a TV e você já escuta. Basta ir para uma esquina e já tem uma igreja. Que é muito fácil. Não são poucos, são muitos. É até demais. Não tem como não ouvir. Mas Jesus diz que são poucos. Então não te engana, são poucos. E Jesus diz outra coisa aos seus discípulos muito interessantes. Vocês vão, e ao vocês irem, vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Por isso que são poucos, tem muito lobo. E quem são os lobos? Normalmente nós pensamos que os lobos, sei lá, são os ateus, são os que se opõem à fé. Sei lá quem são os lobos. Os lobos são os criminosos, talvez, não sei. Não são os ateus. Os lobos são aqueles que se disfarçam de ovelhas. Meu caro, não se engane, religião é um negócio altamente lucrativo. As pessoas estão ganhando dinheiro às suas costas, as pessoas estão ganhando dinheiro em sua fé, as pessoas estão ganhando dinheiro com a religião, as pessoas estão ganhando dinheiro com a Bíblia aberta. Esses é que são os lobos. Vendem mentiras. Dizem que tem as soluções para a pandemia, inclusive. Dizem que tem o remédio para isso. Dizem que você não precisa ter medo. Dizem que você pode enfrentar. Dizem que se você com Jesus, isso e mais aquilo. Dizem o que o demônio falou para Jesus lá no pináculo do templo, quando o demônio tentou Jesus, e Jesus, para que ele pulasse dali, usando a Bíblia, o Salmo, dizendo que Deus ia proteger, que não ia acontecer nada com ele. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E é isso que você tem que dizer. Talvez você já esteja um tanto quanto descrente, com tanta falsidade, com tanta mentira, com tanta exploração, com tanto uso indevido da Bíblia, da igreja, da pregação e do evangelho, que não é evangelho coisa nenhuma. E essa decepção endureceu o seu coração. Tem outros talvez que nesse momento não estão tão mal assim. E tem alguns talvez que até ridicularizam de parte da fé singela e pura, que não deveria ser ridicularizada, porque sincera e que de fato procede do coração de Deus. Mas como não dá para saber, a gente empacota tudo. Muitas vezes eu preciso confessar que eu tenho vergonha de ser pastor evangélico, porque virou um comércio. Por isso eu digo, sou pastor luterano. Da igreja luterana, a igreja não tem dono. Os pastores em geral são pobres. Talvez eu não me considere tão pobre assim, porque além de pastor, eu fui arquiteto, trabalhei, tive escritório de arquitetura, me virei, trabalhei pra caramba. E talvez consegui algumas coisinhas a mais, nem tanto assim também. Mas os pastores em geral da igreja luterana têm um salário muito pequeno, não são os donos das ofertas, nem sabem muitas vezes quanto dinheiro entra na igreja. Isso é uma administração dos leigos, que são eleitos pela comunidade e modificados de ano a ano ou de 2 em 2 anos.
Existe muita seriedade em relação a isso. E o salário dos pastores é muito pequeno, dá mal apenas a pena de ele se sustentar. Claro, tem outras vantagens, muitas vezes recebe uma casa e etc. Mas tem gente que faz fortuna com isso. E o povo gosta porque quer fazer também. Se engana achando que vai ter sucesso também. Veja o sucesso de Jesus. Vejam daí o que Jesus diz aos seus apóstolos. Primeiro, como religião é um mercado, e a gente precisa fazer missão. Quando a gente faz missão, nesse mercado disputadíssimo de igreja, o cristão simples, e que quer falar de fato de Deus, e da humildade, das coisas pequenas de Deus, que tornam o ser humano importante para ele, porque tratam de perdão, vida e salvação, não de sucesso e de dinheiro e de riquezas, passam a ser como ovelhas no meio de lobos. Essa é a situação do verdadeiro profeta, é ovelha no meio de lobo. Parece assim que a igreja é tão poderosa hoje, o cristianismo é tão poderoso, determina políticas públicas inclusive, tem ministros no governo. A igreja nunca teve tanto prestígio. Não é igreja, não é igreja, não é o evangelho está sendo aviltado. O evangelho é a pregação do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos perdoa e nos recebe. Talvez você, nesse momento, não possa ser incluído naquela multidão da qual Jesus sente muita pena, porque não está tendo tão grandes problemas, não se sente tão frágil, se sente forte, dono de si, livre. Mas, meu caro, cuidado. A fragilidade é uma possibilidade contínua e constante na vida de cada um. Acontece alguma coisa mais radical e nós nos tornamos frágeis. E se naquele momento de fragilidade nós não tivermos uma convicção boa, se nós não estivermos numa igreja séria e não pudermos contar com um pastor ou um mestre que de fato quer o nosso bem e não o nosso dinheiro, aí você se torna uma ovelha frágil e desgarrada. Aí você se torna uma presa fácil. E aí pode acontecer na tua vida aquilo que você nunca imaginou que poderia acontecer. Cair nas mãos do lobo devorador. E se enganar. E confiar no que não poderia confiar. E se perder completamente. E ser vítima daqueles que tomam o nome de Deus em vão e exploram o povo e arrancam o seu dinheiro com a mentira e vivem bem. Jesus disse que os seus discípulos são pobres. Não deveriam levar ouro nem prata. Não me considero pobre porque tenho o que comer. Não me considero tão pobre assim porque pude sustentar minha família. Não me considero pobre, meus filhos têm profissão, cada um tem sua vida autônoma. Não me considero pobre porque a igreja me dá uma casa e eu tenho uma outra casa. Mas eu não enriqueci com a igreja, porque isso é absolutamente impossível. Nenhum pastor luterano vai enriquecer com a igreja, porque ele não é dono da igreja, a igreja é do povo. E o povo o sustenta muitas vezes com dificuldades, com doações, com pouca coisa, mas o suficiente, porque com Deus o pouco é muito. E na minha vida passei por grandes dificuldades. Vou fazer esse ano 40 anos de ministério e passei dificuldades, mas não posso me queixar. Sempre algo aconteceu e sempre minha família foi socorrida e sempre eu tive o amparo suficiente e sempre Deus cuidou de mim e dos meus.
Por isso, como é que você pode saber se aquele que o está abordando com a Bíblia na mão é pastor ou é lobo? Olhe para a sede dele de dinheiro, olha para a sede dele das tuas ofertas, olha aquela insistência no dízimo, que quando as coisas faltam na tua casa, ele pouco se importa. É importante que você cumpra com o seu dízimo, porque se você não cumprir com o seu dízimo, você vai ter azar, vai ficar doente, vai perder bem mais. Esse discurso podre, esse discurso demoníaco, esse discurso escravizante. Jesus, ele tem compaixão do povo. E Jesus preparou pessoas para ir ao encontro desse povo, não para arrancar o pouco que esse povo tem, mas para dar a esse povo a esperança verdadeira. E a esperança verdadeira é aquela que reside na graça, na misericórdia de Deus, manifestada em Jesus, que carregou sobre si nossas misérias e morreu por elas, para que nós tivéssemos a proteção, o cuidado e a bênção de Deus. Em primeiro lugar, perdão de pecados, vida e salvação, e depois também o cuidado para que não precisemos mendigar e nem sofrer excessivamente coisas desnecessárias nesse mundo, porque Deus está do nosso lado e Deus estará no teu lado. Portanto, nesse momento de fragilidade, abra o teu coração para Jesus, somente para Jesus, pela graça de Deus, que assim seja. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Com água cristalina de um rio que vai para o mar, a minha alma vai a ti, só para te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Uma beira necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Ao Senhor. Vamos orar. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, nós, teus servos indignos, reconhecemos com sincera gratidão toda a tua bondade e amor para conosco e para com toda a humanidade. Nós te louvamos porque nos criaste, nos preservas, nos dás todas as bênçãos desta vida, mas acima de tudo pelo teu inestimável amor na redenção do mundo por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meios da graça e pela esperança da glória. Faze, suplicamos-te, com que reconheçamos todas essas mercês e em nossos corações sejamos infinitamente agradecidos e te louvemos, não somente com os lábios,
mas com nossas vidas, com nosso coração, para que andando perante Ti em santidade e justiça todos os dias da nossa vida, possamos sentir o valor de uma consciência tranquila e a esperança de Teu favor. Sejamos sustentados e confortados nas tribulações desta vida e finalmente recebidos no Teu reino eterno por Tua infinita misericórdia, em Jesus Cristo nosso Senhor. Te oferecemos as nossas súplicas para a preservação de Tua igreja em todo o mundo, a fim de que seja dirigida e de modo tal governada pelo Teu Santo Espírito, que todos os que professam o cristianismo possam ser guiados no caminho da verdade e possuir a fé na unidade do Espírito, no vínculo da paz e em retidão de vida. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e todas as congregações a eles confiadas o Espírito de Tua graça, e para que Te possam verdadeiramente agradar, derrama continuamente sobre eles o orvalho de Tuas bênçãos. Muito sinceramente nós Te rogamos em favor de nosso país, de nossos governos em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Dê a nossos governantes bom senso para que governem com sabedoria, com amor e inteligência o nosso país. Enche-nos com Tua graça para que possam sempre andar em Teu caminho. Prospera todo bom conselho e obras justas, para que a paz, a felicidade, verdade, justiça, paz cresça, viva e piedosa entre nós, em todas as gerações. Te suplicamos humildemente que olhes por todas as pessoas, particularmente olhes, ó Deus, para as pessoas mais frágeis de nossa sociedade, principalmente nesse momento de pandemia. Olha para os doentes, para aqueles que estão se restabelecendo, para aqueles que estão internados, principalmente aqueles que estão em estado mais grave. Se for da Tua vontade, poupe-lhes a vida e que possam retornar para o seio de sua alegria, de sua família, para a alegria de seus familiares. Ó Deus, olha para os médicos, enfermeiros, demais técnicos da saúde, profissionais da saúde, para aqueles que trabalham com segurança, para aqueles que trabalham nas atividades essenciais. Ó Deus, abençoa-os e recompense-os por causa do bem que estão fazendo para a humanidade. Bondoso Deus, nós também queremos orar por 3 pastores do nosso distrito: o pastor Ailton, que foi internado e fez uma cirurgia, mas parece que passa bem e deve já retornar amanhã para a sua casa. Olha para a filha do pastor Gilson Perse, que é a Alicia, que está com câncer e fazendo tratamento, ela que tem uma filhinha pequenininha que nasceu há poucas semanas. Bondoso Deus, olha também para a filha e genro do pastor Osmar Schneider, que estão acometidos pelo Covid-19, para que possam assim se recuperar. E amanhã é o aniversário do meu netinho, chamado Germano, que mora lá em Manaus. Abençoa-o também. Enfim, ó Deus, ouve-nos misericordiosamente e escuta as nossas orações, as quais oferecemos a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, o qual, juntamente com o Espírito Santo, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.